a nossa maior preocupação, né? Porque no final das contas a gente quer realmente é, é, comprovar a eficácia da musicoterapia e essas variáveis acabam dificultando, ou interferindo de alguma maneira que a gente consiga alcançar o melhor resultado. Bom, do meu lado aqui eu estava lembrando de algumas engraçadas, como o Gil falou aí. Na época em que eu fui casar, eu fui numa empresa de fotografia e eu saí de lá pensando que eu ia fechar com a empresa e apenas o meu álbum de fotografia, né, do casamento, e acabei fechando com eles uma permuta em que eu fiz um trabalho com todos os colaboradores da empresa. E foi um dos trabalhos em que eu fui melhor remunerada na área organizacional. Mas foi muito engraçado, porque a pessoa que me atendeu, ele era o próprio dono da empresa e, assim, um ótimo vendedor, né? E aí, no momento em que eu fui pôr o meu preço, eu não tinha experiência. Eu acho que para a gente, enquanto terapeuta, é um desafio entrar na área organizacional, mas já é um desafio na clínica a gente colocar e negociar preço, né? Imagina quando a gente está à frente de um vendedor profissional. E em algum momento eu fiz uma proposta para ele, algo assim, se 60 horas é esse valor, 40 horas é esse valor. Aí ele falou, Fernanda, me dá esse negócio aqui, isso aí não tá certo, não. Você tem que aumentar esse preço aqui para você poder ganhar o lucro e tal. Ou seja, ele me ensinou a como fazer, calcular o preço e ele mesmo pagou mais caro para ele próprio. E foi uma situação que eu fiquei muito envergonhada de não dar conta de negociar, mas ao mesmo tempo ele me ensinou muito nesse ponto de saber calcular o preço, saber até onde você pode reduzir para você não ter prejuízo. Então, e hoje, até hoje, eu olho para o meu álbum de casamento com muito carinho, lembrando que foi fruto de um trabalho de musicoterapia organizacional. Mas teve outras situações também. Eu trabalhei, por exemplo, fiz intervenção, cheguei para fazer um trabalho de musicoterapia com caminhoneiros. E aí fiz o planejamento, organizei tudo, as técnicas, levei o material. Quando eu cheguei lá e me deparei, assim, a maioria homem, e aquele estereótipo, né, de que o caminhoneiro é muito bruto, não... Aí eu pensei, gente, isso aqui não vai funcionar. Por que eu fiz isso? Ah, meu Deus. E aí, quando eu comecei, eu estava completamente enganada, assim, eles entraram, se movimentaram, cantaram. Então, às vezes, a gente vai ainda com preconceito ou com medo das pessoas não entrarem, né, na proposta. E foi um trabalho muito bonito, assim, em que depois eles pediram para a gente voltar, porque realmente faltava essa sensibilização, esse espaço para que as emoções pudessem ser compartilhadas também nesse ambiente de trabalho que às vezes é tão árduo, né? E sem essas possibilidades de troca. E tem um também que eu gosto de compartilhar, porque é assim, a gente às vezes tem essa fantasia, né, de que o ambiente de trabalho organizacional é aquele que você vai usar um terninho, né, que você vai ganhar bem, ser bem remunerado, tem essas fantasias, assim, né. E uma vez eu realmente vivi isso, assim, eu fui chamada para fazer um treinamento com uma equipe, um treinamento outdoor, um TEAL, né, que eles chamam também, treinamento ao ar livre, e foi uma equipe grande, e nós trabalhamos com todos os membros de uma secretaria de educação de outra cidade. Então a gente teve o transporte pago, chegou lá, teve um churrasco para a equipe, e a gente ficou hospedado no hotel e cada um num quarto individual. Sabe essas coisas assim que você fala, nossa, agora eu cheguei no auge da minha profissão. Que nem é tanto, né? Tem um monte de consultor que vive essa realidade. Mas viver isso como alguém, né, da área de musicoterapia, estando numa proposta organizacional, foi muito valoroso para mim, assim. É, e eu até brinco com os meus alunos, assim, o que, que é um bom trabalho para você? Porque às vezes não está ligado só com a remuneração, está ligado com essas outras coisas que faz a gente se sentir valorizado, né? O hotel, o churrasco, a proposta, a capacidade da equipe escutar e valorizar o diferencial da musicoterapia, inserir técnicas, né? Então essa era uma equipe multiprofissional e a musicoterapia estava lá presente. Então, esses foram alguns dos meus perrengues aí. Eu acho que dá até para trazer um pouco essa reflexão, assim, reflexão não. Vamos colocar mais como um comentário. Pegando esse último exemplo, eu acho que dá até para dizer
que é um perrengue a se admirar, né? Você, de repente, está ali no ambiente de trabalho, tem as formalidades, tem uma linguagem correta a ser utilizada, toda a estrutura e tudo mais. E dentro dessa estrutura tem a possibilidade de ter um quarto de hotel só para você, participar de coquetéis, das confraternizações ao final dos eventos. Enfim, é um perrengue muito admirável, né? Parabéns. E eu acho que, até aproveitando, porque todos esses comentários que vocês trouxeram nas questões, tanto as dificuldades práticas ao longo da execução de um trabalho, a realização de uma pesquisa, ou mesmo da projeção profissional dentro da organização. Porque, realmente, como você falou, Fernanda, ao falar ou pensar na musicoterapia organizacional, pode ser que não que seja isso uma regra, tá? Não vamos colocar aqui como uma regra, mas pode ser muito fácil de pensar nessa questão, mas esse visual mais corporativo, digamos que essa estética corporativa, com um caráter mais sóbrio, uma roupa social, as formalidades, no próprio tratamento ali entre as pessoas com as quais estamos negociando e trabalhando, toda a cordialidade que se tem. Então, por mais leve que seja essa cordialidade, existe uma cordialidade, especialmente nessa área corporativa. E acho que pode ser muito fácil de construir essa imagem na nossa mente, né? Uma imagem ali até bem estereotipada na nossa mente. E até pensando nisso, eu queria entender um pouquinho melhor. A Agostinha explicou um pouco quando ela se apresentou, falou sobre como ela conheceu a musicoterapia organizacional, mas eu queria entender um pouco melhor de vocês sobre a motivação para mergulhar ainda mais nessa área. O que motivou, o que alimenta essa busca pela construção de materiais científicos, a pesquisa e a própria construção de outros materiais que vão servir de referência para os futuros musicoterapeutas organizacionais ou para outros profissionais, outras pessoas que também desejam conhecer um pouco mais sobre essa área. O que é que alimenta esse trabalho, esse engajamento e essa energia que vocês dedicam na área organizacional? Bom, como eu falei para vocês, eu tinha essa ideia um tanto até ingênua, assim, eu acho que fantasiosa quando eu era mais nova, dessa figura, né? De trabalhar com musicoterapia, mas de estar bem vestido, o terninho, o coque, o salto, né? A competência, porque sempre que a gente vê nos filmes, assim, a gente vê mulheres muito competentes trabalhando, né, na área organizacional. Então, a remuneração alta, uma alta produtividade, e assim, uma velocidade das coisas, né? De estar sempre tendo que estar atualizada. Então, parte disso tem muito a ver comigo, assim, de gostar do ineditismo, de gostar de estar sempre se atualizando. Mas hoje eu entendo que mais do que essa figura aí, né, estereotipada, eu acho que tem a ver com a vontade e com a realização de trabalhar com grupos. Porque é o que hoje une todas as áreas que eu trabalho, seja a família, seja a comunidade, seja a empresa. Estar em grupo, para mim, é algo muito potente. E quando eu vejo que, como coordenadora de grupo, eu sei como conduzir uma reflexão, como fazer uma técnica reverberar e como extrair o máximo potencial daquele grupo para crescer. Outra coisa que eu acho também que guia os meus trabalhos é a perspectiva de saúde não individualizada. Eu não acredito na saúde do indivíduo, mas eu acredito na saúde numa perspectiva sistêmica, né? Integral, como o Gildas falou no começo. Então, como que esse adoecimento acontece? É porque uma pessoa está ruim e uma pessoa não se identifica no trabalho? Não, tem um ambiente ali que está sendo adoecedor para muitas pessoas, né? Então, como alterar esse ambiente para se tornar saudável? Como a música pode tocar nessas pessoas, mediada pelo profissional musicoterapeuta, para ter consciência de como ser mais saudável. E hoje eu estou na figura de coordenação do curso de musicoterapia, que acaba me desafiando nessa gestão, né? Seja para mediar as relações entre alunos e professores, seja no alcance de metas, na produção de resultados, na gestão dos recursos, né?
Então, a experiência que eu tive na musicoterapia organizacional com outras empresas, hoje está me dando possibilidade de ser uma boa gestora dentro da formação acadêmica, né? À medida que eu entendo a dinâmica que se passa, que eu entendo a comunicação, os padrões de comunicação, que eu entendo as formas de liderança e qual liderança eu quero exercer, e de uma maneira mais sensível e autêntica com a forma de ser, né? Então, eu acho que esse também tem sido uma contribuição muito importante na minha trajetória, de como a experiência da musicoterapia organizacional hoje trouxe elementos que fundamentam a minha prática agora como gestora, né, como coordenadora de um curso. Bem, a minha formação foi no caminho inverso. Primeiro, eu comecei nas organizações, atuei em organizações diversas, então conheci a realidade bem das organizações e nunca tive uma visão romântica do que é estar nas organizações. Eu sempre brinco muito que eu fui uma psicóloga muito prostituída, porque eu sempre trabalhei muito na área organizacional e eu tenho uma cabeça muito prática, muito pragmática. E eu adquiri isso desde a época das organizações. Hoje eu dou aula de gestão e eu passo isso. Eu digo, olha, não é uma visão romântica, mas é uma importância de vocês como gestores precisam se preocupar com pessoas dentro das organizações, não por serem bonzinhos, mas que se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir alcançar resultado algum. Então, a minha conversa é nesse nível. Então, assim, a minha visão de organização tanto veio dos estudos, mas da minha prática na área de gestão de pessoas. Foram 10 anos trabalhando em organizações. E a musicoterapia, ela veio assim, o que estava faltando, eu trabalhava muito de identificar causas de adoecimento, de fazer um diagnóstico para ver como é que estava o nível de adoecimento, diagnóstico para ver como é que estava o clima organizacional. E eu apresentava esses resultados e era sempre aquela coisa. E agora? Na minha cabeça, bom, meu papel era de apresentar o resultado, de dar o diagnóstico, agora não é comigo. E a música, ela vem assim como a sensação de que eu tenho com esse trabalho com a musicoterapia é que é possível ser feito algo mais depois da pesquisa. Assim, eu dei o diagnóstico, ofereci o resultado, ok, mas agora eu também posso propor uma intervenção que antes eu ficava. E agora? Eu também ficava. E agora? O que eu vou fazer com isso? Esse nível de adoecimento aqui, o que é que eu faço em relação a isso? Então, quando eu estava nas organizações, eu trabalhava outros tipos de intervenção, mas quando eu saí das organizações e entrei no meio acadêmico, mais na área de pesquisa, ficava faltando esse, e agora? O que eu vou fazer? E a música, ela meio que veio suprir um pouco dessa lacuna, né, de quando eu, por exemplo, esse último trabalho que eu estou realizando agora é com servidores de uma penitenciária federal. E eu apresentei o resultado. Primeiro, eu fiz uma entrevista bem demorada com cada gestor, apresentei os resultados, e quando eu terminei, eles me perguntaram, e agora? Daí eu propus algumas intervenções, dentre elas a musicoterapia, que já é a minha quarta experiência, só que, infelizmente, em virtude da pandemia, a gente está tendo problemas, porque muitos servidores estão fazendo home office. Então, como é a musicoterapia passiva, por conta do ambiente lá, não é possível, inclusive, ser aplicado em todas as unidades administrativas, só em algumas, né? A gente acabou tendo um problema de realmente realizar a musicoterapia nesse ambiente específico. E a gente está vendo a possibilidade depois até de ver como musicoterapeuta para ver a musicoterapia ativa, com esses órgãos que não é possível a musicoterapia passiva. Então,
ela veio, para mim, a musicoterapia veio nessa ideia, assim. Agora eu posso propor algo mais e depois